Olá, gostaria de saudar a todos que estão nos assistindo. Me chamo Flávio Álvares, sou assessor técnico do CONASEMS e hoje estamos aqui com o professor João Mendes de Lima Júnior, coordenador-geral de Desinstitucionalização e Direitos Humanos do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. E vamos continuar com a nossa conversa que se iniciou no episódio passado sobre o funcionamento da rede de atenção psicossocial. Professor João, seja bem-vindo. Queria que você pudesse comentar sobre os serviços residenciais terapêuticos, né? Então, assim, o que significa a gente retomar o que é essa mudança em relação da portaria 3588 com relação a essa nova portaria 757, que retoma a anterior, e que você pudesse também falar um pouco da perspectiva atual, né, de como esses serviços têm sido utilizados. Nos territórios, a gente tem percebido que as SRTs, né, têm sido uma alternativa para algumas saídas, vamos dizer assim, um pouco não convencionais, assim, não institucionais, né? Então, assim, para qualquer tipo de processo então, relacionado a álcool e drogas, a alguma pessoa em conflito com a lei, esses serviços têm sido colocados, né, por toda a complexidade do processo de atenção em saúde mental, né, que envolve a judicialização da saúde também, não só a saúde em si. Mas é um serviço estratégico, né, que está com os municípios, que precisam fazer enfim, a gestão desses serviços. São voltados para a desinstitucionalização, a princípio seriam voltados especificamente para esse processo de reintegração social e comunitária. Então, queria que você pudesse falar um pouco sobre esse serviço para nós, o que é a retomada dos valores anteriores, né, para esse momento, e como é que você vê a situação atual deles na perspectiva de auxiliar a gestão e desse processo de contínuo, né, porque a gente ainda tem pessoas institucionalizadas, né, em hospitais psiquiátricos. Então, como é que a gente pode estar avançando na política para a gente garantir de fato, e eu queria entender um pouco como vocês têm pensado esse serviço. Muito bem, Flávio. Em todos os países do mundo que avançaram na reforma psiquiátrica, sempre surge a necessidade de cuidar da moradia das pessoas que saem dos hospitais psiquiátricos e das outras instituições totais. Algumas equivalentes, como, por exemplo, os hospitais de custódia. Aqui no Brasil se adotou a residência terapêutica, os serviços residenciais terapêuticos, como o fio condutor da planificação desse processo de saída. Isso já me permite trazer um elemento importante da desinstitucionalização. A desinstitucionalização não é deshospitalização, pura e simplesmente, mas é a reconstrução da complexidade das condições de vida fora do hospital. E, para isso, é preciso cuidar de onde essa pessoa vai morar, é preciso estar atento a que tipo de inserção econômica essa pessoa vai ter, né? Aqui no Brasil, desde 2001, a política vem sendo desenhada nessa perspectiva de que pessoas que estavam há muito tempo nos hospitais psiquiátricos, há 2 anos ou mais, quando elas saem, tem 2 ações que são dirigidas especificamente para essas pessoas. Uma que é a residência terapêutica, né, o serviço residencial terapêutico, e também a possibilidade de inclusão no programa de volta para casa, que é um auxílio pecuniário mensal, que facilita o processo de saída, sobretudo com a garantia de que, ao sair, haverá alguma proteção econômica para que essa pessoa não entre outra vez num circuito de vulnerabilidade social. O que acontece? Com a portaria 3588, as residências terapêuticas sofreram uma reconfiguração e passaram a receber pessoas com outras condições, com outras vulnerabilidades sociais, não necessariamente por terem passado ou por terem estado de longa permanência em hospitais psiquiátricos. E aí a gente passou a ter as residências terapêuticas sendo disputadas nesses termos, né? Elas passaram a sofrer uma certa pressão, os gestores locais passaram a ser pressionados para inserir na residência terapêutica pessoas em situação de rua, pessoas com outros contextos, vindo de outros contextos, sem relação direta com a questão da moradia nos hospitais psiquiátricos, da longa permanência. E aí foi necessário, de fato, reaprumar esse caminho, porque a resposta que a residência terapêutica oferece é uma resposta para resolver um problema importante. Pessoas que moravam em hospitais psiquiátricos ou em hospitais de custódia.
É óbvio que nós temos um problema social no Brasil grande relacionado à ausência de moradia para um grande número de pessoas. Mas não dá para pensar que todas essas situações serão respondidas com a residência terapêutica. Nessa perspectiva, não só a revogação foi necessária, mas se tornou necessário e urgente uma retomada da conversa com outros ministérios que também cuidam da questão da moradia. Então, vem sendo feito aí uma série de conversas com ministérios que estão na órbita, responsáveis também pela assistência, pelo desenvolvimento social, como o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, no sentido de que a gente precisa encontrar uma resposta para a moradia que não seja exclusivamente relacionada ou que não seja exclusivamente a resposta da residência terapêutica, né? A propósito, na nossa rede de saúde mental, nós temos as residências terapêuticas para pessoas que vêm de hospitais psiquiátricos e também de hospitais de custódia, é importante que se diga isso. Além disso, tem as unidades de acolhimento que oferecem essa estrutura de residencialidade, é um neologismo, né, para curta temporada, e a gente está buscando alternativas para outras situações. O governo federal, por exemplo, também no ano passado, uma ação vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, trouxe aqui para o Brasil a experiência internacional do Moradia Primeiro, que é também outra resposta, né? Nesse caso, para pessoas em situação de rua, algumas delas fazem uso de substâncias psicoativas ou que têm transtorno mental. Então, são diferentes respostas para situações diferentes. O que a gente precisa preservar, e acho que essa portaria 757 consegue fazer isso, é preservar a finalidade primeira da residência terapêutica. Ela cumpre uma função que é auxiliar o processo e garantir que, de fato, a saída dos hospitais psiquiátricos e hospital de custódia seja uma saída com garantia da moradia. E ela cumpre essa função muito bem, muito embora a gente precise encontrar respostas para outras situações de vulnerabilidade social, e esse esforço tem sido feito, mas sempre na perspectiva de que há outras demandas que precisam ser respondidas a partir de uma interlocução com outros ministérios e não somente o Ministério da Saúde. Tá, obrigado. Que você agora tocou num outro ponto importante, que são os hospitais de custódia. A gente vive aí, né, a resolução do CNJ que vem para, de alguma forma, contribuir com o processo de desinstitucionalização, e os municípios e estados têm aí se encontrado diante uma questão que tem, de alguma maneira, pressionado, né, a gestão. Eu acho bem importante esse tipo de ação, né, quando vem, né, de um processo de construção coletiva, que é uma luta antiga, ainda que a gente talvez não saiba muito bem como lidar com esse processo. E aí eu acho que essa pergunta, para quem está nos assistindo, pode ser que fique datada, né, de alguma maneira, porque estamos hoje no dia 1º de março, ainda estamos num processo, né, o CNJ ampliou o prazo para o fechamento dos hospitais de custódia, mas esse não estava muito previsto na nossa conversa, mas eu acho que é uma oportunidade para a gente falar um pouco para os municípios, para os gestores, para quem está nos assistindo, para a gente tentar despolemizar esse tema e esclarecer, né, porque, infelizmente, o que chega para muitas pessoas, não para nós, mas para muitas pessoas, é que esse movimento de fechamento de hospitais de custódia coloca na rua pessoas de alta periculosidade, que começam a circular desinformações, informações falsas, de vários problemas relacionados às pessoas que estavam em hospitais de custódia, a princípio estariam em hospital de custódia. Então a gente vive esse momento que é da contemporaneidade, né, de circulação de notícias falsas, de circulação de fake news, né, como é mais conhecida. No entanto, existe de fato uma expectativa da sociedade, e a gente conversando com os gestores, com as pessoas não só municipais, tá? Gestores estaduais também que têm nos procurado e têm conversado conosco, dessa preocupação. E aí eu acho que você, né, João, como está à frente desse processo, seria interessante dar uma palavra para tranquilizar e para explicar de fato o que significa esse processo de desinstitucionalização voltado para as pessoas que estão em hospital de custódia, que a RAPS, o que os municípios, enfim, o que a rede de atenção psicossocial, qual que é o papel dela nesse processo, né? E tentar um pouco desmistificar essas desinformações que
tem circulado por aí. Acho que seria um momento importante para a gente estar trazendo esse tema a partir do próprio, né, de quem está, né, coordenando essa ação, né, em nível nacional. Muito bem. Acho que, de fato, é um tema muito relevante. Eu diria que ele não é novo, porque, na medida em que você estava falando sobre os mitos que existem aí, eu estava recordando aqui que essa é uma questão de 2 séculos e meio atrás, quando Pinel iniciou o processo de abertura dos asilos lá na França. Então, já existia, de certo modo, esses fantasmas circundando aí essa possibilidade de abertura. Isso aconteceu aqui no Brasil também, quando se iniciou ou quando se intensificou o processo da reorientação do modelo, várias informações circulavam dos loucos na rua, o que isso poderia gerar de tensionamento. Eu, enquanto gestor municipal, eu cheguei a receber ofícios de instâncias do judiciário dizendo exatamente isso. Loucos na rua são pessoas perigosas, e o que a gente viu é que isso não passava de preconceito, de mito e de estigma. O movimento, as ações de desestigmatização são fundamentais no processo da reforma psiquiátrica, e daí a importância da gente conversar de forma aberta, de forma tranquila sobre esse tema. O que acontece é que a gente avançou na reforma psiquiátrica em relação aos hospitais psiquiátricos clássicos, mas a agenda específica relacionada aos hospitais de custódia tinha ficado num segundo plano de relevância, até porque são instituições vinculadas ao sistema de justiça, ou seja, a gente tem menos acesso, né? Com a resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, houve um impulso. Essa resolução ela trouxe para a agenda do Estado brasileiro aquilo que anteriormente estava numa condição secundarizada, né? O que acontece é que parte dessas pessoas que hoje está no hospital de custódia já deveria ter saído dos hospitais de custódia, porque do ponto de vista clínico, do ponto de vista jurídico, já venceram as medidas de segurança, por exemplo, em boa parte dos casos. A gente tem acompanhado pessoas que estão na instituição há mais de 40 anos, a medida de segurança já venceu há muito tempo. O que faltava era, de fato, um empenho forte do Executivo, né, para que houvesse esse processo planificado de desinstitucionalização. E com essa resolução, todos nós, quando eu digo todos nós, é que isso mexe com o Executivo, isso mexe com o Judiciário, isso mexe com várias instâncias, foi necessário fazer aí uma comunhão de esforços para tornar possível essa resolução, a aplicabilidade dessa resolução, né? A resposta em relação à política de saúde, eu tenho dito sempre, Flávio, que nós construímos uma lógica de fazer a desinstitucionalização que vários países do mundo têm vindo aqui, de verdade é isso que tem acontecido, né? A gente tem recebido outras gestões de outros países para entender como foi que a gente conseguiu avançar. Ou seja, mesmo com as fragilidades que a gente tem, mesmo com alguns vazios que a gente tem, mas tem um modelo que está consolidado e está em processo de expansão. A desinstitucionalização de pessoas que estão em hospitais de custódia hoje deve se dar mais ou menos da mesma forma como a gente já vinha fazendo. Entretanto, surge a necessidade de fazer algo a mais, né? Então, por exemplo, nós estamos fortalecendo no âmbito do Ministério da Saúde e agora está vindo para a rede de atenção psicossocial. Daqui a pouco teremos um novo ponto de atenção, que são as equipes de avaliação e acompanhamento de pessoas com transtorno mental em cumprimento de medida de segurança. O nome dela é extenso mesmo, mas a sigla vai ser EAP. A função dessa EAP é fazer articulação entre as pessoas que estão nas instituições, nos hospitais de custódia e a nossa rede. A EAP vai fazer a conexão, ela vai fazer a interligação, a interlocução, fazer esse trabalho de costura que a gente sempre esperou. Nesse caso agora se torna evidente que nós precisamos ter uma equipe conectora como essa, né? Então a lógica é, algumas pessoas precisam da moradia, saem do hospital de custódia e precisam da moradia. A gente tem resposta para isso. Inclusive já estava previsto na residência terapêutica a possibilidade de receber pessoas oriundas dos hospitais de custódia. Quem precisar de tratamento de cuidado na perspectiva ambulatorial, para isso nós temos os CAPs, nós temos os outros pontos de atenção. Os cuidados básicos devem ser oferecidos pela atenção primária. De modo que, enfim, esse processo já estava inaugurado, para ele faltava um impulso.
e a Resolução 487 nos traz isso, né? Ela nos traz essa necessidade de repensar o cuidado a pessoas que, tendo transtorno mental, em algum momento da vida, tiveram ali algum conflito com a lei, e em algumas situações são conflitos com a lei que são, eu diria, absolutamente equacionáveis, situações cotidianas de tenho encontrado coisas desse tipo, de alguém que desacatou uma autoridade, mas pelo fato de ter transtorno mental, ela cometeu uma infração do ponto de vista jurídico, o desacato, e com a condição de um quadro de sofrimento mental, ela foi encaminhada para o hospital de custódia, de modo absolutamente desnecessário. Essa pessoa poderia estar conosco nos serviços comunitários. E é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado. Não, tá, eu concordo com você, acho importante. Agora, é sempre bom a gente lembrar, né, João, assim, que nesse aspecto da gestão, né, do executivo, né, boa parte desses serviços está, né, nos municípios, está nos territórios, né? E quando você fecha um hospital de custódia, né, e pessoas, como você mesmo disse, né, há 40 anos, já sem nenhum vínculo comunitário, ou pessoas que tiveram algum conflito com a lei relacionados a crimes, né, de um processo de um surto, comete algum episódio mais grave, né, de violência, essa pessoa tem dificuldade de fazer a reconexão com o território. Tem muitas pessoas que não têm mais o vínculo comunitário e é preciso criar esse vínculo comunitário. E esses serviços, eu entendo que a RAPS, a rede, é pensada nesse sentido e, enfim, você explicou muito bem. O que acontece é que nos territórios a gente já tem uma limitação muito grande não só financeira, né, mas de serviços de qualidade, assim. Então acho que a gente tem um caminho talvez muito árduo para qualificar serviços, para ampliar serviços, num contexto, num cenário não de desfinanciamento, mas de um financiamento um pouco suficiente. Aí é nesse sentido, né, pensando tanto nos desafios que você inserir comunitariamente pessoas que não têm mais vínculos comunitários, quanto a questão do pouco financiamento. O que o Ministério pode estar dando uma palavra ou tem procurado, né, de alguma maneira, organizar para apoiar os territórios nesse sentido? Há linhas de financiamento previstas no orçamento para ampliar serviços, há processos para qualificar serviços já existentes. Existem muitos serviços que precisam ser qualificados também, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, se você puder falar com a gente. Tudo bem. Eu tinha falado anteriormente sobre a ação de formação, e esse é o segundo eixo da formação, né, que a gente tem pensado. Vai ter um eixo específico relacionado à política sobre drogas. Não dá mais para a gente continuar cuidando das pessoas no século XXI com referências, com métodos, com instrumental metodológico de um século atrás. Então, é preciso pensar no cuidado em liberdade em todas as situações. E o segundo eixo desse processo de formação, pensando nisso mesmo, Flávio, é necessário instrumentalizar, fortalecer, apoiar todos os nossos trabalhadores, trabalhadoras que estão lá no serviço. Nós temos um tema que é novo para a maioria das pessoas, né? E é preciso que a gente possa desenvolver um jeito de fazer, ou possa compartilhar, multiplicar o jeito de fazer que já vem acontecendo em alguns lugares no país. Então, o segundo eixo vai ser o cuidado, a atenção integral a egressos do sistema dos hospitais de custódia, né? Então, um eixo é política sobre drogas e o outro eixo é o cuidado integral, a atenção integral a pessoas egressas do sistema dos hospitais de custódia no Brasil, como forma de fortalecer, de aprimorar o cuidado. Em relação à expansão de serviços, o processo continua aberto, né? E um ponto específico que se toca sobre o financiamento, a gente iniciou o processo de recomposição orçamentária, sabendo que, mesmo que a gente tenha ampliado somente no ano passado alguma coisa em torno de 25%, ainda não é suficiente, 25% na média, porque no caso das unidades de acolhimento, a gente conseguiu fazer 100% da recomposição, né, dobrou o orçamento das unidades de acolhimento, até como uma forma de induzir a abertura de novos serviços. A discussão continua, né, tem sido feito um esforço na perspectiva de buscar uma base orçamentária que nos permita continuar esse processo de recomposição, né? Essa é uma das diretrizes do departamento. A ideia é sempre
trabalhar na perspectiva de aumentar a recomposição. Nem sempre é possível fazer tudo num ano só, até porque quando se fala em 25%, por exemplo, ano passado, contando os 12 meses do ano, isso vai ser superior a 400 milhões a mais só para a recomposição de 2 pontos de atenção, o CAPS e a residência terapêutica. Né? Mas a Secretaria está empenhada nisso, estou falando nesse caso da SAES, buscando uma condição que nos permita continuar o processo de recomposição para que a gente tenha fôlego. Né? Além disso, na RAPS, a partir desse ano, deve entrar alguns outros novos pontos de atenção. Eu já citei um, que é a EAP. Né? Isso implica em ter que buscar novo recurso, porque isso não estava previsto quando a gente foi discutindo no orçamento de 2024. E, além das EAPs, esse ano a gente quer incluir no nosso orçamento também o financiamento dos centros de convivência. Né? Ou seja, é um novo ponto de atenção, dialoga com a atenção primária, porque, embora seja da RAPS, mas ele tem que ter a caracterização da atenção primária. Essa é uma forma de também dar uma resposta à atenção primária. Ou seja, voltando à questão do financiamento, é nosso compromisso continuar trabalhando na perspectiva de fazer a recomposição. Né? Porque isso é um aspecto importante. Nós ficamos aí um pouco mais de uma década sem que houvesse recomposição, e agora é correr contra o tempo para conseguir recuperar o que for possível em curto espaço de tempo. Excelente, João. Obrigado. Eu acho que é sempre muito bom a gente ouvir, né, da Coordenação Nacional do Sistema, da RAPS, aí, como que a gente está avançando nas discussões, a ideia de integração, né, dos serviços e de não pensar em fronteiras, né, entre níveis de atenção, né? Então, atenção primária, atenção básica, diferente da atenção especializada, e a gente conseguir criar esse processo de integração também, eu acho que é importante. O CONASEMS tem feito um papel, assim, que eu acho muito relevante, protagonista nesse processo, mas a gente depende, né, também dos atores, né, da governança tripartite para a gente seguir nesse caminho. Então, assim, eu fico assim, muito satisfeito, muito feliz, eu agradeço muito a sua participação aqui. Queria abrir para você dar suas palavras finais e a gente poder encerrar o programa, essa conversa. Agradeço novamente o convite e entendo que esse é o primeiro e espero que não seja o último, que os próximos sejam em breve, porque esse é um momento e uma oportunidade de estreitar a interlocução, né, de prestar informações que são relevantes para a nossa rede de atenção psicossocial. A política de saúde mental no Brasil sofreu bastante, né, num contexto recente, e esse é o momento de reconstrução da política. Né? Não é só um slogan do governo, é uma ação, de fato, é um momento de reconstrução das bases, dos fundamentos, reconstrução do orçamento, por exemplo, é um momento de refeitura da política. E não se faz, você falou uma palavra muito importante, né, que é a questão da governança, não se faz uma grande política como essa apenas na dimensão do Executivo Federal. É preciso que haja, de fato, uma combinação entre várias instâncias, vários níveis de articulação, e essa interlocução com gestores municipais, com trabalhadores, é fundamental para que, de fato, a gente possa avançar na perspectiva de tornar possível e cotidiano a conversa sobre saúde mental, a reorientação do nosso modelo. O espaço do Estação SUS tem sido fundamental, né? Tenho acompanhado colegas em outros municípios que falam sobre o quanto tem sido rica essa experiência, né, de apresentação de discussões. Enfim, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para que a gente possa continuar caminhando nesse sentido de fazer o SUS forte, cada vez mais forte, né? Atenção integral, cuidado comunitário e cuidado construído com o compartilhamento, com a interlocução com todos os atores da gestão e da atenção. Bom, obrigado, João. Estivemos hoje aqui com o João Mendes de Lima Júnior, que é o coordenador, né, de desinstitucionalização em direitos humanos do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. A vocês que estão nos assistindo,
Gostaríamos de dar um recado que procurem sempre, né, conversar com os seus gestores. Os COSEMES são as estruturas de representação e apoio técnico nos estados, o CONASEMES, estamos à disposição. O tema é um tema complexo, vamos avançar nessas discussões, mas agradecemos aqui a todos que estão nos assistindo, a você, João, muito obrigado, e seguimos juntos. Bom trabalho para nós aí. Até breve.